Força Prisma. Então tá, vamos começar e a gente vai começar com Quebra-Queixo, porque foi um personagem que me chamou muita atenção, tá? Ele foi criado em 1983 por Marcelo Campos, e ele é um policial, isso mesmo. Um policial que faz parte do Esquadrão Força Zero. Bom, seus poderes são nada mais nada menos que força sobre-humana e uma resistência incrível. Os nomes por onde passa a história, né, a localidade, são fictícios. São como Burrocópolis, Barra Braba e Favelópolis. Sim, por incrível que pareçam esses nomes. São meio cômicos, a gente conhece de onde é que são esses lugares, mas enfim, é por onde se passa a história. Agora vamos falar de Judoka. Sim, antes já de falar dele, a gente tem que entender um pouco da história de onde ele surgiu. Judo Master, que foi lançado nos Estados Unidos pela Charlton Comics. Sim, começou por aí a história dele. Mas depois que rolou tudo isso aí, a editora resolveu cancelar o episódio por não fazer muito sucesso, mas a Ebal resolveu recriar o personagem aqui no Brasil, sim, inspirando neste outro personagem, né? O Judoka é nada mais nada menos o Carlos da Silva, que é um senhor que ele salvou de um caminhão e que é um mestre das artes marciais. E que agora passou tudo para o jovem. Isso nos lembra o Karate Kid, só que o Karate Kid não salva o velho, né? Ele também luta contra o mal. Depois que ele aprende essas técnicas, ele pretende lutar contra o mal e consegue a ajuda de sua namorada Lucy, que ajuda ele a combater o crime. Raio Negro já é um nome utilizado tanto pela Marvel como pela DC, mas isso não implica, né? Ele foi também implantado neste novo jovem aí que foi criado, que é um pouquinho estranho. Bom, o nome do herói é Roberto Salles, sim. Que ele foi abduzido, ele é da Força Aérea Brasileira, e ele foi abduzido pelos alienígenas e levado para Saturno, onde ele conseguiu um anel, sim, um anel com forças e energias do planeta onde ele adquiriu esse anel. Só que o que é estranho é porque ele tem um negócio que, cara, é a cara do Ciclope, meu. Pra mim é a fusão de Ciclope com o Lanterna Verde, tá ligado? É igualzinho. Seria fácil a gente fazer, então, reprojetar, não desmerecendo o criador, né? Mas seria fácil a gente começar a projetar heróis brasileiros com mistureba aí. Minha opinião. O anel, que não é nenhuma novidade dos poderes dele, o que me parece muito com o Lanterna Verde, dá super força, super velocidades ao voar e também dá super rajadas de energia. Seria interessante se ele conseguisse também tocar. Agora vamos falar de Ricardo Marinette, que é um super-herói que tem a fisionomia muito parecida com o Virgil Rocks, tá? Que é o Super Choque, só não é negro, pelo menos negro. E os poderes muito parecidos com o do Superman. Tá? Ele foi criado em 1992 por Roberto Guedes, não desmerecendo, né? Porque parece outra fusão, hein? Mas enfim. E os poderes dele foi achado aonde? Foi achado num meteoro, tá? Que caiu em seu jardim. Ele foi lá e meteu o dedo e ganhou esses superpoderes, que é super força, super velocidade, super raciocínio e blá blá blá, né? Que é o parecido com o do Superman. Alguns, né? Dá os poderes básicos aí pra esse super-herói. Bom, agora vamos falar de Ciclone, sim, Murilo Alberto de Souza, que é um cientista que estava em alto mar enquanto rolava um ciclone. Um ciclone. Ele foi sugado por esse ciclone, onde abriu uma fenda, sim, uma fenda no buraco tempo-espaço, né? Que ele foi sugado por aí e ele foi dado como morto por seu colega de pesquisa. Depois, muito tempo depois, ele apareceu com esses superpoderes. Ele consegue controlar também elementos da natureza, resistir a temperaturas e grandes pressões atmosféricas. O Crânio, criado em 1998 por Francenildo Senna. Sim, Aran, que é um alienígena, príncipe do planeta Strong, que tem o seu irmão Croc. Ele que foi o autor, né, do plano diabólico para matar o seu pai, o assassinato de seu pai, e tomar com tirania todo o planeta Strong.
e assim escravizando todos os estronianos. Bom, Aran é um pacifista, né, que sofreu lavagem cerebral pelo seu irmão e que também foi enxotado, né, foi jogado fora do seu planeta de origem. Assim, ele caindo na Terra, foi caçado por militares, isso mesmo. Onde também, depois de toda essa caça, mesmo assim ele resolveu se tornar um herói. E assim ele ganhou o nome de Crânio pela imprensa, né? A imprensa acabou dando o nome a ele. Começaram a colocar nas manchetes jornais, o Crânio aquilo, o Crânio isso, e ele acabou sendo adotado com esse nome. Depois de toda aquela treta com os militares, de tanta busca, né? Ele foi caçado como um animal. Tudo voltou ao normal e Crânio virou um super-herói. Bom, agora vamos falar de seus poderes, né? Seus poderes até que são bem comuns e são bem aceitáveis até. Ele tem um poder, obviamente, de voar e, além disso, uma força sobrenatural, o que nos lembra muito o Superman. Lá vem a história de novo com o Superman, mas enfim. Uma coisa que ele não tem em comum é que ele solta raios, isso mesmo, tanto pelos olhos como pelas mãos, né? Uma coisa que deixa a história muito interessante, que prende os leitores, é que ele passa a maioria das vezes conversando com ele mesmo, sim, com o subconsciente dele. O que deixa tudo mais interessante. Eu já falei interessante, né? Interessante. E muita coisa que ninguém sabe é que o símbolo dele, o I, não tem nada a ver com Crânio, tá? Por quê? Porque esse símbolo já é de quando ele veio da terra natal dele. Isso mesmo, ele já usava esse símbolo na terra natal, que simboliza o seu planeta Stromp. Bom, agora a gente vai falar de Lagarto Negro, sim. Ele teve a primeira aparição nele no fanzine Impacto e ele foi criado por Gabriel Rocha em 1998. Isso mesmo. O que sabemos sobre ele é que ele é um instrutor do Batalhão de Operações da Polícia Federal. E ele forjou sua morte, sim, acabou forjando sua morte, porque no Batalhão de Polícia Federal, isso é uma coisa que eu achei muito interessante, é que tem muita corrupção, né? Brasil ou Brasil. Então a maioria é corrupção, então com toda essa corrupção atrapalhando a vida dele, ele forjou sua própria morte e decidiu se tornar um justiceiro, sim. Um justiceiro, o que deu jus ao nome dele, porque ele utiliza uma roupa semelhante a lagarto e ele trabalha noturno, né? Não no diurno, e sim no noturno. Assim dando o nome dele de Lagarto Negro. O herói, ele defende a cidade do Rio de Janeiro, lutando contra o crime no submundo, isso aí. E ele tem uma ONG onde ajuda ele, onde o nome do coordenador da ONG se chama Controle. Bom, ele é um super-herói que não possui poderes, tá? Ele trabalha na calada da noite e utiliza das suas artes marciais, tudo que ele aprendeu lá no Batalhão de Operações Especiais. E ele usa um cinto de utilidades. Pera aí, eu tô descrevendo o Batman ou eu tô descrevendo o Lagarto Negro? Eu já não sei mais. Mas enfim, muito parecido com o Batman. Ele também utiliza de gás lacrimogênio e seus brinquedinhos para poder enfrentar os vilões à noite. Cometa, criado por Samikler Gonçalves no ano de 1985, teve sua primeira revista lançada já com o seu nome. Isso mesmo, batizada com o seu nome, Cometa. Ela também foi publicada pela SG Arte Visual. Cometa não é nada mais nada menos que muito parecido com o Superman, a sua história, né? Ele também teve a fuga de outro planeta e tudo mais. A sua força é descomunal, ele voa e tem um diferencial aí, é que ele solta um poder cósmico roxo pelas mãos. Ele também tem um senso de humor muito sarcástico, que permite que o Cometa, né, que é o Marcelo Vasconcelos, tenha um desempenho maior no Brasil, atraindo na parte de publicidade graças a isso. Bom, nas edições de sua revista ele sempre conta com a ajuda de outros personagens brasileiros também, assim para atrair o público e para o público ir conhecendo outros personagens, né? Já na sua terra natal ele é conhecido com outro nome, que é Simaconit. Sim, isso mesmo. Na sua terra natal também existem mulheres que são alienígenas, assim como ele, e que fugiram de lá também por se aproximar, a Terra, o planeta está se aproximando de uma grande guerra. Com seus cabelos loiros, seu uniforme com 2 tons de azul, ele vaga por Florianópolis e todo o Brasil, livrando todo o mal que há no país. Inclusive,
Lâmina Mortal e Nousa. Bom, e nas horas vagas, o que o nosso querido Marcelo Vasconcelos faz, né? Ele é um instrutor de surf, mas em algumas fontes que eu li na internet diz que ele é um agente do governo. Pelos HQs que eu li, é mais de reforçar que ele é um instrutor de surf, sim, tá? É o que mais aparenta. Mas enfim, se alguém, quem sabe, que leu mais e publicou na internet tem a razão, então fica aí a dúvida, né? Agora vamos falar de Velta. Sim, uma mulher, isso mesmo. Também foi criada heroínas brasileiras, né? Então vamos falar um pouco dela. A detetive Velta, criada em 1973 por Emir Ribeiro, né, é o alter ego de Katia Lins, né, que é uma mineira que ganhou superpoderes de um alienígena. É, isso mesmo. Uma coisa que eu vi aí na internet que teve muitos comentários, quem sabe até aqui vai ter, é que tem muita gente que fala: ah, a Velta, ela tem pouca roupa porque é brasileira. Ah, a Velta não sei o que lá. A verdade, ter pouca roupa ou não, se tu for ver, tem muitos super-heróis, inclusive nos mangás, claro que o mangá é diferente, né? Nos animes, quero dizer, é bem diferente. Mas nos desenhos também tem super-heroínas com poucas roupas. Então isso não quer dizer que é só do Brasil, entendeu? Não vamos forçar a barra, tá? Só porque é brasileira. Pelo amor de Deus. Velta, ela tem a capacidade de resistir a calores incríveis e também a resistir fortes doenças, ou todas as doenças, na verdade, né? Ela também tem o poder de tocar raios super fortes e cósmicos e tem uma força comunal. Começando então com o Capitão 7, que surgiu aí nos anos 50, tá? Ele que se originou na TV, pela TV Record, e teve sua primeira aparição na TV em 1954. Foi criado pelo ator e boxeador Aires Campos, que também o interpretava na TV. O Capitão 7 tinha como assistente a então garota propaganda da Record, Idália de Oliveira. Ele tem uma nave no espaço onde ele fica analisando e vendo todos os humanos na Terra. Assim, quando alguém está em apuros, ele coloca sua roupa, que é inconfundível, né, com o número 7 e um raio atravessado no peito. Esse 7 se originou no canal de TV. Era o canal da Record, no caso. Isso é uma jogada publicitária muito boa. Que todo mundo associava ele com o herói da Record, né? Ou o herói 7. Ficou tão famoso na TV que acabou ganhando seu primeiro quadrinho em 1959 pela editora Continental. Fez tanto sucesso que acabou até mesmo ganhando produtos, isso mesmo, produtos dele mesmo, como lancheiras, bonequinhos e tudo mais, isso nos anos 50 aos 60. Os poderes do Capitão 7 são muito parecidos com os poderes do Superman, como grande velocidade, super força e tudo mais. Mas tem um detalhe muito importante aí, que ele só conseguiria ativar os poderes deles, o poder do Capitão 7, se ele estivesse vestindo sua roupa, né? Sem o uniforme, ele era uma pessoa comum. Detalhe também, uma curiosidade, que o seu uniforme era guardado e levado em uma caixa de fósforo. Capitão Red, eis a nossa versão do Capitão América, né? Mas ele tem uma diferença muito legal, porque ele não tem superpoderes. Sim, ele não foi contaminado por algum produto que deixou ele forte ou algo assim, dando superpoderes. Também o escudo dele não é feito de adamantio ou de vibrânio, e assim ele combate o crime com as suas habilidades normais e naturais. O personagem é uma criação do roteirista, escritor e publicitário Elenildo Lopes. Ele também, no caso, começou a fazer seus quadrinhos desde pequeno, né? O Capitão Red apareceu pela primeira vez em 2012 pelo selo independente Meu Herói. O Capitão Red é um super soldado criado para combater o crime e a corrupção, né? Que se espalhou pelo Rio de Janeiro futurista. Elano é um militar que foi modificado e criado pela instituição Red, né? Que é o Distrito de Risco e Emergência, de onde ele recebeu o nome. Graças à tecnologia do tempo dele, ele tem a oportunidade de ter uma armadura muito forte. Além também do escudo dele ser criado por um material chamado de DIN, que reúne vários elementos, os elementos mais resistentes do mundo todo. E ainda mais, ele tem um canhão que leva no braço direito, que dispara laser, mas na verdade ele não tem nada de superpoderes, né? É basicamente isso, o canhão e o escudo não é que nem o nosso querido Capitão América do Tio Sam. Tem uma curiosidade também muito interessante, que o Capitão América, no caso, ele leva o escudo na parte de trás, né? E o Capitão Red, ele leva o escudo acoplado no peito, na frente, mostrando um ar de superioridade.
Agora vamos falar de Joe Ventania, que ele é o Augusto Oliveira, né? Ele volta para sua cidade natal por um motivo misterioso. Mas antes de entender a história dele, devemos entender a história de algumas entidades para ver como foi criado o Joe Ventania. No inferno temos uma entidade que se chama Vingador Fantasma. Ele tem a ideia de subir para os céus, ou seja, ele quer ser purificado. Para acontecer e receber o perdão divino, ele deve se redimir usando e utilizando de um humano para fazer o bem. Já de tantas almas que ele ceifou, ele agora deve ajudar as almas que estão na Terra. Ele acaba escolhendo nada mais nada menos que Augusto Oliveira, assim se tornando o Joe Ventania. Bom, apesar desse visual parecido com o Cavaleiro das Trevas, ele também tem várias referências, não só com o Batman, mas também como o Wolverine e o Homem-Aranha. As suas habilidades são nada mais nada menos como inteligência superior, uma inteligência muito elevada, e também várias artes marciais. Assim como também alguns brinquedinhos como um cinto de utilidades. Penitente, ele que é um ex-assassino de aluguel, um dos melhores, né? Tem conhecimento aí com todas as artes marciais. Também tem um sistema de disfarce único e inigualável. Assim também podendo matar sutilmente os seus inimigos. Ou também pode matar de uma forma brutal, né? Bom, vamos entender um pouco de como se criou o Penitente, né? Ele que acabou sendo morto, no caso assassinado, pela própria agência que o criou e o treinou. Depois disso, depois de morto, ele se encontrou com uma entidade, dizendo ser Deus, e falou para ele se ele não quisesse arder no fogo do inferno, ele deveria pagar uma penitência. Ou seja, ele deveria voltar para o mundo dos vivos e salvar 70 vezes o número de vidas que ele executou, além de ter que mandar demônios para o inferno. Então depois, quando ele acordou, né, disso que ele achava ser um sonho, ele percebeu que ele estava dentro de uma cova, dentro de um caixão, junto com uma ossada. Depois ele saiu dessa cova, percebeu que ele continuava morto, ou seja, ele era um zumbi, e veio um lenço vermelho voando em sua direção. Ele pegou esse lenço e amarrou em seu rosto, assim se tornando o penitente, né? O lenço é o mesmo que era usado nas procissões dos penitentes. E daí então ele partiu em sua nova missão, que era o quê? Salvar vidas para poder salvar sua própria alma.